Estamos de volta nesta conversa de peso hoje com a escritora Aida Pietrzarka. No término do primeiro bloco, nós falávamos do teu livro, Aida, uma história de superação. Como surgiu, do que surgiu, eu li. Tá? É uma história emocionante, que eu gostaria que tu contasse algumas passagens para os nossos telespectadores, para que criar a expectativa também deles buscarem adquirir o teu livro, né? Sim. Eu sabia que em algum momento da minha vida eu lançaria um livro. Só que eu achava que era lá 70 anos, quando tu já não tem mais nada para fazer na vida, daí tu faz o livro. Só que tudo tem um momento certo, né? Então, meu livro é um livro de crônicas. E eu sempre estava escrevendo crônicas. Eu ia deixando essas crônicas nas gavetas, dentro dos cadernos e coisas assim, e não sabia que aquele era o meu livro que já estava sendo escrito. E eu pensava, poxa, como é que vai ser o meu livro? Vai ser um romance? Vai ser um documento? Não tinha ideia de como seria o livro, né? Só que daí, em 2011, eu tive um desafio forte na área da saúde, e daí eu percebi que era o momento, então, do livro sair da gaveta. E também me dei conta que o meu livro seria de crônicas. Eu até atribuo isso a Marta Medeiros, que depois que eu passei a ler as crônicas dela, eu percebi que eu poderia também ter um livro de crônicas. E o meu estilo era crônicas. Eu gosto assim de explanar a ideia rápido, não com muita profundidade. É aquilo ali, pronto, né? Então, é a característica da crônica. Eu tive umas cirurgias, algumas coisas assim. Então, quando eu saí do hospital, na realidade, eu comecei a escrever o final do livro lá no hospital. Eu estava tão gratificada do resultado de uma cirurgia que eu escrevi uma crônica. Depois, no dia seguinte, que eu estava lá no hospital, ainda escrevi uma segunda. E, quando eu cheguei em casa, eu deixei as coisas num canto e fui correndo escrever uma outra crônica, que eu estava cheia de ideias. E daí, essas 3 crônicas eu batizei de Trilogia do Renascimento. Ele faz parte do livro. Então, nessas 3 crônicas, eu deixei uma Aida do passado e passei a criar a Aida do futuro, que é a Aida de hoje. Então, a Aida, acho que nasceu naquele momento ali, a Aida forte, a Aida de verdade, né? Então, e quando eu cheguei em casa naquele final de semana, eu estava muito inspirada. Não sei se aquela gratidão do renascimento e tudo assim, que me deu muita inspiração. Eu escrevi muitas crônicas durante aquele final de semana, muitas. E daí, na segunda-feira de manhã, quando todo mundo foi trabalhar, eu estava sozinha em casa, eu fui tomar meu café e começou uma inspiração muito forte, que eu tinha que escrever onde estava Deus quando eu mais precisei dele. E daí eu terminei rapidamente de tomar o café, peguei algumas folhas no computador e uma caneta e voltei para o quarto. Eu escrevi a manhã toda. À mão? À mão. Sim, primeiro eu escrevia à mão, depois eu digitava. Então, assim, a inspiração era muito intensa, eu escrevi sem parar, foram 10 folhas manuscritas, que depois na digitação passaram a ser 6 páginas. E daí, ali, naquele momento, eu sabia que o livro estava pronto. Daí, ali, durante aquela escrita, houve muitos insights assim, que me direcionavam, me explicavam coisas que eu não tinha entendido durante a minha vida. E, então, eu concluo essa crônica, Onde Estava Deus Quando Eu Mais Precisei Dele, dizendo assim, e não havia mais perguntas porque foram dadas todas as respostas. E, realmente, ali eu encerrei um capítulo da minha vida e comecei a vida real, a vida verdadeira mesmo, a vida da Aida. Talvez eu volte um pouco nisso que tu encerraste, mas me chamou muita atenção no teu livro, uma passagem que tu dizes que, eu acho que foi logo que tu teve o primeiro filho, que tu descobriu uma mancha
e sim. tu tivesse vitiligo, Sim. e que as pessoas elas não olhavam mais para a tua beleza e olhavam para a tua mancha. Sim. Isso te incomodou muito mesmo? Naquele momento, sim, porque eu era jovem, eu tinha 26 anos quando eu engravidei do meu primeiro filho, ele nasceu quando eu tinha 27, e dava para dizer que naquele momento eu era bonita, né? Eu tinha uma certa eu era vistosa. Então, durante a gestação, começou uma mancha branca no meu pescoço, fui no dermatologista e ele sabia o que era, mas para não me assustar por causa da gestação, ele disse: deve ser uma micose de praia que vai passar em seguida. Só que aquilo foi intensificando e tomou conta de parte do meu rosto, e daí não era micose de praia, nada, né? Um outro dermatologista me deu o diagnóstico que era vitiligo. Realmente foi um freio, né, numa etapa da vida que eu estava assim muito esfuziante, né? Então, aquela mancha ali, as pessoas realmente passaram a me ver, a olhar para mim por causa da mancha e não por causa da minha figura, tua beleza, né? da tua figura. Tu já escrevias antes? Já tinhas o hábito assim? Ou foi a partir disso que acelerou o processo? Não, eu sempre tive o hábito, porque eu sempre li muito, né? Eu era uma leitora inveterada, assim. Então, eu lia muito e isso me facilitava para eu escrever. Desde o colégio, quando eu escrevia redações nas aulas de português, eu era chamada de Janete Claire, né? Porque era a novelista famosa da época, né? Então, as professoras sempre me elogiavam, né, pela facilidade que eu tinha de escrever. Minhas redações eram sempre extensas, com começo, meio e fim. Então, eu percebia que eu tinha uma grande facilidade para a escrita. Isso. E sabia que um dia eu lançaria um livro. Né? Só que eu não sabia quando que isso ia acontecer. Era uma meta que tu tinha mas era aquele sonho bem distante, assim, sabe, lá do finzinho do túnel, né? E no fim ele se antecipou, porque tudo tem o seu momento certo, né? Tá, tem uma outra passagem no livro lá que eu achei bem interessante. Eu gostaria que tu falasse, porque tu segues falando depois bastante nessa questão, que é a seguinte frase: quando nossa mãe fazia um bolo batido à mão, ia colocando uma pitada de carinho em cada volta que a colher dava na bacia. Eu achei muito bonito isso, e depois tu descreves a modernidade dos aparelhos e tal. Conta essa é a crônica de volta ao começo, acho. De volta ao começo. Então, assim, eu tive uma infância bem simples no interior, e eu agradeço por isso. Porque no interior de Erval Seco? É isso, né? No interior de Erval Seco. Erval Seco já é interior e era no interior de Erval Seco. Então, eu percebo assim, que a minha construção de caráter, de personalidade, não seria a mesma, não seria tão consistente se não tivesse essa infância simples, essa infância assim, mas era muito próxima dos pais, era família, era tudo junto assim. E a nossa mãe, ela não tinha muitos recursos, então ela inventava muito. E ela fazia tudo com muito carinho. E quando ela fazia um bolo, realmente, ela colocava tanto carinho naquilo que o sabor ficava diferente, justamente pela... E hoje em dia, até quando eu estou fazendo uma comida, uma coisa, eu percebo que quanto mais vezes eu mexer a panela, mais gostosa fica a comida, pelo carinho que tu... A própria energia tua, né, que tu dispensa em cada volta que a colher dá na panela. Onde encontra o livro? Tu está vendendo só nas livrarias, só contigo? Como é que faz? Eu tenho o livro e tem também na Livraria Cultural Story, lá da Fevale, na Praça Coberta, lá, e na Livraria Flama, porque essas duas livrarias são parceiras da Academia Literária. Inclusive, elas têm uma prateleira onde elas deixam nossas obras expostas mais em destaque, né, para valorizar o escritor local. Então, na Livraria Flama e na Livraria Cultural Story, e também comigo, né? Eu sempre tenho junto comigo o livro. Tá. Quanto custa o exemplar? R$20 a gente vende. R$20. Isso. Muito legal. Tu participaste também da antologia Paz, em 2013, e da antologia Heranças e Lembranças, em 2014, ambas da Academia Literária Alvales. Isso. Fala um pouco para a gente desses dois trabalhos, o que tu publicas lá? Como é que isso funciona? A Alvales, ela lança uma antologia a cada ano, justamente para favorecer os escritores que não têm condições de lançar uma obra individual. Porque uma obra individual acaba saindo bastante caro. Foi aquilo que tu falaste antes, no primeiro bloco dos artigos, né? Isso. Então, numa antologia, 20, 30 escritores, cada um contribui com um conto, uma crônica, e
faz parte de um livro. Então, tu pode dizer assim, eu tenho alguma coisa publicada, e é uma participação na antologia. Então, eu tenho na antologia Paz uma crônica inédita, e daí depois no Heranças e Lembranças eu tenho 3 crônicas. Então, nenhuma delas estão no meu livro, né? Estão só nesses outros livros ali. E eu já tenho crônicas para uma segunda fase, porque eu tenho ainda a intenção de lançar um novo livro, que vai ser A Vida Começa aos 40, Reticências e 5. Porque quando eu escrevi esse primeiro livro, eu tinha 45. Então, a minha começou aos 45. Então, o próximo livro vai ser isso. Eu já tenho crônicas escritas. Aos 45 do segundo tempo. Dá para dizer. Eu tenho crônicas já escritas para esse novo livro e já mostra uma nova Aida. Se tu ler o livro Aida, uma história de superação, tu vai ver uma Aida e nas próximas crônicas tu já tem uma outra. Uma Aida, como é que a gente diz assim, repaginada. Uma Aida repaginada. Tá, tu coordenasses na Alvales o projeto Cult Café, tá? Durante 23 edições, que era feito lá na Fevale. Né? Isso. Então, o que era isso? Justamente a Livraria Cultural Story, que é a nossa parceira, num dia eu fui fazer uma tarde de autógrafos lá. Daí, conversando com a Elisandra, que é a dona da livraria, ela sugeriu que a gente fizesse um projeto lá na livraria dela, que é dentro da Fevale, do Campus 2. E, então, criamos o Cult Café. Sempre com a parceria da Renate, né? Que a Renate, nossa presidente, ela sempre está muito próxima nossa. Então, eu passei a coordenar o projeto, onde que nós apresentávamos um escritor, um artista plástico e um músico. O Miro Nardes, que é o nosso pianista, e como tem um piano dentro da livraria cultural, no café que tem nos fundos, então a gente ocupava o piano. Então, o pessoal lá da Fevale ficava esperando o dia do Cult para ter o som de piano no café. E também a gente apresentava um escritor da região aqui que estivesse lançando uma obra ou que estivesse em evidência naquele momento. Né? E artistas plásticos, tivemos parcerias muito boas na parte das artes plásticas também. Fala para nós rapidinho, que o nosso tempo está se esvaindo já, sobre o Sarau Entre Amigos, que também era uma parceria da Alvales com a Sociedade Ginástica onde tu atuavas. Sim. O fato de eu trabalhar na ginástica e fazer parte da Alvales culminou numa parceria. Né? Então, trouxemos a Alvales para dentro da ginástica e fizemos o projeto Sarau Entre Amigos, que ele está em andamento ainda. E no dia 19 de abril teve a última edição, que foi a 10ª. Também no mesmo formato do Cult Café, só que o Sarau Entre Amigos ele tem um público mais amplo, porque lá na Fevale acaba sendo só das pessoas que frequentam a livraria e alguns convidados que a gente leva, mas na ginástica sempre tem um público maior. Essa só seria a diferença entre E o Sarau é uma coisa mais livre, né? Mais sem protocolos e coisas assim. Então, várias pessoas se apresentam, dizendo uma poesia, cantando uma música, coisa assim. Então, é nesses moldes realmente de um sarau. Né? E o público era receptivo? Tinha público para esse... Sim. Lógico que sempre mais pessoas ligadas à cultura. Né? E a gente cria o evento no Facebook, nós publicamos no jornal NH, então acaba tendo uma mídia muito ampla. Né? Na ginástica também é colocado nas mídias da ginástica o evento. Então, tem o público dos associados, tem os nossos convidados, tem pessoas ligadas à cultura, né, que frequentam esses ambientes. Que bom. Eu tive o prazer de ser diretor cultural da ginástica numa das administrações do saudoso senhor... Wilson Corbes? Não? Wilson. É Wilson? Era Wilson? Wilson Corbes. Não, Vitor Kerbs. Vitor Kerbs. Né? Vitor Kerbs. Eu fui diretor, a gente começou também um trabalho lá, com Flávio Scholes, Marciano Schmitz, com exposições, né? Sim. E a ginástica sempre foi... Tem um monumento do Marciano lá na ginástica. A ginástica sempre foi muito aberta a essa área cultural. Cultural. Aida, eu te agradeço teres aceito o nosso convite, vindo aqui contar a tua história, nos falar do teu livro, e sucesso para nova Aida no próximo livro. Sim, tá? Isso aí. Obrigada, Jair, pela oportunidade. Obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo também, né? E continuamos aí com o próximo livro chegando daqui um pouquinho, né? Tá bem. Muito obrigado, tá? Obrigada. Um abraço.
Música